Primeiramente, né, agradecer a vocês, professores, por estarem aqui disponíveis, mais uma vez, participando, dessa formação. Já é cultural, né, da Coordenadoria de Jovens e Adulto, realizar formações para os profissionais que atuam nas turmas da EJA, né. Então isso não é uma novidade para a professora Miriam, né, realizar essas formações muito significativas. Agradecer, né, um agradecimento especial à professora doutora Luciene Frazão, que hoje vai abrilhantar, né, esse encontro, e a psicóloga Inês Cruz, né, que já é bem conhecida de todos. Agradecer também às equipes Centro de Pesquisa de Formação Paulo Freire, a Coordenadoria de Leitura Literária, e não posso deixar de agradecer a toda a equipe da Coordenadoria do Ensino de Jovens e Adultos. A gente está iniciando hoje, como a professora Miriam falou, a nossa semana de formação do EJA, né? Com esse encontro online, teremos encontros presenciais, e poder contar com vocês, professores, é muito importante para a gente. Ensinar no nosso país é um desafio, né? Mas trabalhar com jovens e adultos, né, com formação de jovens e adultos, é muito mais desafiador, por várias questões, entre elas, né, o planejamento do professor, que precisa ter uma abordagem pedagógica diferenciada para o público que nós atendemos na educação de jovens e adultos. Então, hoje, nós vamos abordar um tema que se faz necessário, né, que são os sujeitos da EJA. Então, estamos aqui hoje para compartilhar saberes, para trocar experiências e levar esses conhecimentos para a sala de aula, no chão da escola. Que seja uma noite muito interessante, que todos nós possamos colaborar uns com os outros na formação dos nossos alunos. Muito obrigada a todos. Acho que podemos começar aqui. Arlene, boa noite, obrigada aí pelas palavras, pela introdução. Inês, posso fazer só uma observaçãozinha antes de você continuar a sua fala, minha querida? Pode. Pode. Nós estamos gravando essa formação, como já é de costume, a gente gravar os meets para que sirvam para posteriori, para que os professores também possam pesquisar, solicitar, o professor que faz a solicitação de algum material que seja da educação de jovens e adultos, através da Sala Paulo Freire, levando todos os trâmites possíveis, né, dentro do escopo do que é solicitado para o mestrado, para o doutorado, para a pós-graduação, para a graduação, a gente tem um material também para isso, e também para que a gente possa, né, arquivar todo esse conhecimento, para que a gente possa se deleitar no outro momento. Então, bem-vindos. Inês, a gente vai precisar fazer uma pequena mudança, porque a professora Luciene Frazão, ela tem um horário também, né? A gente agradece a ela por ter aberto esse processo de agenda. Então, a gente vai passar para a professora Luciene Frazão, para que ela possa fazer a sua apresentação. E eu gostaria de agradecer muito a todos os mais de agora nesse momento eu não consigo nem vislumbrar, por mais de 110 pessoas que estão nessa sala, 110 professores. 116, tá, Miriam? 116 professores que estão aqui presentes, sempre participando das formações de educação de jovens e adultos. Agradecer também, como a professora Arlene colocou, ao Centro de Formação Paulo Freire, agradecendo a SUPED, agradecendo a minha chefe também, a professora Gisele Teixeira, que não pôde estar aqui presente com a gente nesse momento, mas ela deixa o abraço dela, né, de agradecer a toda a equipe de educação de jovens e adultos, agradecer aí às equipes pedagógicas das unidades escolares, os gestores das unidades escolares, mas principalmente vocês que estão à frente nas salas de aula com os nossos alunos, porque vocês fazem com que os sonhos deles nunca percam as cores. Né? Sonhar é possível, realizar esses sonhos é possível.
E sonhar por esses, e para esses sujeitos da educação de jovens e adultos, é que a gente luta constantemente. Então, professora Luciene, muito obrigado, a palavra é sua. Estou vendo alguns rostinhos aqui, do Alain, bem-vindo, Alain. Gente, desculpe se eu não falar o nome de todo mundo, é que eu estou na tela do celular, e fica difícil ver os rostinhos, né? O Edil, o Carlos, a Daniele ali, a Ana, o Carlos que está passando aqui, pessoas que eu conheço, que eu tenho um carinho muito grande de todos vocês, mas como repito, eu estou numa tela de celular e aí eu não consigo ver essa multiplicidade. Mas bem-vindos, e é com muito carinho que a gente recebe vocês hoje, tá bom? Obrigada, professora Luciene. A tela é sua, tá bom? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com essa rede, que é uma rede sempre tão carinhosa. Um agradecimento especial à Arlene e à Miriam por esse convite, para que nós possamos aqui dialogar sobre esses sujeitos da EJA, né? E, mais uma vez, assim, estar com vocês da rede, né, da Secretaria Municipal de Caxias, é sempre, para mim, um presente, né? Mais um momento de aprendizagem. Então, antes de qualquer coisa, eu quero começar me autodescrevendo, né? Eu, Luciane, sou uma mulher negra, de estatura baixa, cabelos castanhos, olhos castanhos, né? Hoje, neste momento, eu estou usando uma blusa vermelha, tá? Com símbolos da Mulher Maravilha. Talvez para algumas telas os símbolos apareçam, mas para outras não. Estou com uma saia preta, essa com certeza não estará aparecendo na tela de vocês, né? Mas acho que é sempre importante que a gente possa fazer a nossa autodescrição, lembrando que, né, entre os pares tem pessoas aí com algumas dificuldades, né, visuais, então assim possa pelo menos usar do seu imaginário e saber quem vos fala, né? E eu, Luciane, então, vou estar trazendo hoje para vocês a possibilidade de nós dialogarmos um pouquinho sobre algumas histórias, né, que versam sobre o alunado da educação especial, né, os sujeitos com deficiência que estão aí no ambiente escolar em busca da sua certificação, em busca da sua apropriação do conhecimento, e trazendo também um pouquinho, né, das histórias e dos compartilhamentos de saberes que venham, então, atualizando, tá? Bom, eu gostaria de começar, será que pode passar a tela para mim, por favor? Quem passa é o Felipe, né, Felipe? Obrigada, Felipe. Então, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo, né, esse nosso diálogo, dividindo com vocês que na última estatística, né, que nós temos do último censo, nós temos aí um quantitativo de 68 milhões de brasileiros na faixa etária dos 15 aos 29 anos que têm buscado uma reinserção no ambiente escolar, né? Reinserção por quê? Porque nós estamos falando de um grupamento, né, uma faixa etária que, por algum motivo, né, não se beneficiou dos bancos escolares durante o período e, então, houve uma opção de evasão, né, desse espaço escolar. Esse grupo, né, dentre esses 68 milhões, nós poderíamos dialogar, né, sobre os mais variados recortes que fazem com que, então, esses sujeitos, em algum momento das suas trajetórias, não tenham se beneficiado da escola, ou da estrutura que a escola, em algum momento, estava oferecendo para esses alunos. E aí, Miriam, se quiser fazer até uma complementação, né, a esse recorte, seria muito interessante, porque é um grupo que, em alguma medida, quando ele entende a necessidade da escola, a necessidade da certificação, a necessidade do saber, e então eles retornam, né, para o espaço escolar, em sua grande maioria, eles retornam, então, para o EJA, para a educação de jovens e adultos. Nós poderíamos hoje nos debruçar, inclusive em algumas pesquisas, que quando fazem esses recortes, né, sobre a justificativa, os motivos que levam esses sujeitos, então, à desistência da escolarização, nós temos alguns aspectos ligados à questão da geração de renda desses sujeitos,
né? A necessidade de trabalho para poder ajudar dentro das suas residências. Nós temos, dentro desse público, alguns recortes atrelados à questão de preconceitos, infelizmente, né? A questão do bullying, por exemplo, né? É uma temática que hoje ela vem muito envolvida dentro do cenário escolar, né? Bullying atrelado a situações de gênero, a situações de raça, né? Que fazem com que, em algum momento, esse sujeito desista, tá? Mas eu gostaria de fazer um recorte aqui, né? Chamar a atenção para o aspecto das pessoas com deficiência. Em sua grande maioria, os alunos com deficiência, que estão dentro dessa faixa etária de 15 a 29 anos, e nós estamos falando de 35% dessa população de 68 milhões, tá? Gente, olha só, tem alguém com algum microfone aberto e eu acho que está atrapalhando um pouquinho a audição dos demais do grupo, né? Isso, fechou. Então, dentro desse grupo de 68 milhões, como eu compartilhei com vocês, existe um quantitativo de 35%, que é o quantitativo de pessoas com deficiência dentro dessa faixa etária, que não se encontra dentro das escolas por um recorte bem substancial, por um aspecto bem importante, que é o aspecto da acessibilidade. Então, mesmo que existam outras situações que os aproximem das demais juventudes, como eu falei para vocês, que envolvem o preconceito, que envolvem o bullying, ou que envolvem mesmo a situação econômica da família, o principal aspecto para esses jovens é a questão da acessibilidade. Muitos jovens com deficiência, eles em algum momento desistem, né, de estar na escola, eles desistem da sua certificação, porque, infelizmente, nós ainda precisamos enfrentar alguns desafios em relação à acessibilidade, para que esse sujeito possa se sentir pertencente ao espaço escolar e, dessa forma, né, dar prosseguimento à sua aprendizagem. Então, esse sujeito, né, que eu chamo a atenção para vocês nesse momento, é esse sujeito, esse aluno com deficiência que desistiu em algum momento da escolarização por questões de acessibilidade, mas ele resolve, então, tentar novamente na educação de jovens e adultos, e aí a gente precisa, então, de alguma forma, tentar entender quem é esse aluno e em que ponto ele se assemelha das juventudes e do restante do público da EJA, mas sem deixar de olhar para a especificidade, né, que está relacionada a esse sujeito, né, com deficiência. Então, um dos maiores desafios, né, que nós pensamos hoje na educação... Oi, Célia, não melhorou um pouquinho? Acho que talvez seja para eu aproximar. A Célia me pediu para falar um pouquinho mais alto, vê se assim está melhor. Eu acho que talvez seja até me aproximar do microfone, né? Ah, tá certo. Então, um dos maiores desafios, né, que nós encontramos hoje na educação como um todo é nós podermos pensar na personalização do ensino. Ao mesmo tempo que nós lidamos com a escola enquanto um espaço de coletividade, né, de multiplicidade de ações, de multiplicidade de seres, de um fazer que envolve a coletividade, porque a gente, em algum momento, a gente para montar programas de ensino para a turma, de pensar numa estrutura para a escola, né? Então, nós vamos nos vendo a todo momento de montarmos planos de aula para o grupo, só que, quando nós falamos da inclusão, fazendo esse recorte de alunos com deficiência, nós precisamos atentar para o quão personalizado esse ensino precisa ser para atender a especificidade desse aluno. Então, pensarmos em que situações de aprendizagem, né, são elaboradas para que esses alunos possam se sentir pertencentes a esse processo,
mas não só pertencentes no sentido de socialização, pertencentes no sentido de contribuição no processo de aprendizagem, né? E que eles possam entender todas essas dinâmicas que acontecem na escola para que eles tenham voz dentro das suas possibilidades, né? Então, quando nós nos deparamos com esse público que já passou por um período de escolarização, né? Quando nós pensamos nesse aluno que tem uma vivência, ele tem uma história de vida, né? Quais são, então, as propostas metodológicas que nós conseguimos oferecer para que ele não só aprenda, né? Ou seja, ele tem acesso ao currículo que os demais alunos da EJA também têm, mas que ele também consiga se constituir enquanto aprendizagem de si mesmo. Entre outras coisas, nós estamos falando do aprender a aprender. Ou seja, até que ponto eu consigo ter consciência daquilo que eu sei, daquilo que eu consegui adquirir, né, de uma certa forma autônoma, e aonde eu preciso de apoio, aonde eu preciso, então, que tenha ou um material complementar, ou que tenha uma outra pessoa que possa apoiar o meu processo, né, de aprendizagem, ou que possa apoiar aquele conhecimento que eu não tenho tanta segurança, né, mas que eu sei que me será necessário para alguma situação de vida. Me colocando, né, enquanto Luciane, por exemplo, como autoavaliadora do meu próprio processo de aprendizagem, né, eu me deparo com situações que eu sei que eu já vivi quando estava na escola, mas que eu, de fato, não me apropriei assim com tanta segurança. Eu, Luciane, por exemplo, eu tenho uma dificuldade espacial muito grande, tá? Às vezes eu entro em determinados espaços, né, dentro da minha casa mesmo, determinados cômodos, que eu olho, eu não sei dizer quantos metros tem ali, porque algumas pessoas têm isso muito, muito bem elaborado, né? Olha para um espaço e fala assim, esse espaço aqui é tanto por tanto, né? Eu, por exemplo, não tenho esse conhecimento. Inclusive, quando eu tenho que comprar alguma coisa que eu preciso de uma medição, eu tenho, normalmente, eu tenho por hábito comprar sempre a mais do que o que realmente é necessário, porque eu sozinha tenho muita dificuldade de fazer essa medição. E, né, sempre que eu posso, eu recorro a outras pessoas da minha família ou amigos que me ajudem nesse sentido. Então, mas eu tenho essa consciência, né? Eu aprendi ao longo do meu processo de aprendizagem a olhar para aquilo que eu preciso de apoio e a pedir ajuda. Em algumas situações, né, o sujeito com deficiência, ele precisa também desse apoio, mas ele não tem essa noção. Não necessariamente pelo fato da sua deficiência em si, tá? Pela caracterização da sua deficiência, mas porque em algumas situações ele não foi trabalhado, tá? Ele não foi levado a desenvolver essa habilidade de percepção do conhecimento que ele possui. Então, quando a gente está falando, né, da educação dos jovens e adultos, a gente está falando de um sujeito que ele está ali também no processo de gerenciamento da sua vida adulta, né? Então, ele precisa ter alguma noção daquilo que ele conseguiu adquirir com autonomia e daquilo que ele precisa de ajuda. Então, essas competências, essas habilidades, né, elas também precisam estar presentes quando nós falamos, então, desse projeto de ensino para esse sujeito, tá bom? Felipe, você pode passar a tela para mim, por favor? Então, quando nós nos deparamos, né? Não, passou demais, Felipe. Pode voltar um pouquinho. Então, quando nós nos deparamos, né, com essas situações, uma das primeiras coisas, né, que nós, então, olhamos é a questão curricular, né? Em muitas das situações, quando eu faço diálogo com outros pares, né, com outros colegas professores, muitos deles me questionam isso. Esse final de semana mesmo,
Eu estive sexta e sábado num evento, né, patrocinado pelo sistema Firjan, na Casa Firjan, num encontro com educadores de vários, né, lugares do Rio de Janeiro, do Estado, enfim, alguns até de fora do Rio de Janeiro. E uma das questões, então, pontuadas por esses professores foi justamente como é que, por um lado, nós falamos de adequação, de flexibilização curricular, né? Mas nos deparamos, em alguns momentos, com a necessidade de darmos conta desse currículo que é, então, colocado do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista da legislação nacional. Né? Então, como é que a gente olha para essas situações e entendendo hoje que existe uma possibilidade de nós olharmos para esse currículo de uma maneira mais flexibilizada, a ponto de atender essas necessidades desse aluno, e sem deixar que o básico seja desenvolvido para ele, né, e com ele. Uma das perguntas que me fizeram, por exemplo, nesse final de semana, foi o seguinte: como é que a gente lida, por exemplo, com um aluno que ainda não se apropriou totalmente do seu processo de alfabetização, mas ele precisa, né, desse desenvolver da leitura e da escrita, por exemplo, para ter acesso a alguns conhecimentos da área da história, da área da geografia, da física, da química. E aí eu respondi dizendo o seguinte, que pode ser que você tenha um sujeito que ele não se apropria com total autonomia, né, desse processo de leitura e escrita. E que a gente necessite rever, inclusive, como que é o letramento dessa pessoa. Mas que isso não pode ser um impeditivo, por exemplo, para que ele experimente, né, situações dentro da área da física e da química. E como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente proporciona para um sujeito que tenha um conhecimento vasto, por exemplo, sobre horta e jardinagem, e que pode trazer esse conhecimento, né, para dentro do espaço escolar, que ele não deixe esse conhecimento de lado, digamos assim, como se esse conhecimento não fizesse parte, não pudesse fazer parte do seu currículo quando ele está dentro do ambiente escolar, né? Então, é muito importante, né? E isso eu sei que vocês devem já dialogar bastante quando falamos de EJA, né? Sobre o que esse chamado repertório curricular desse aluno ele possa trazer para o dia a dia da sua trajetória escolar. Né? O que ele agregou fora da escola que possa fazer parte do seu cotidiano, de forma até a fazer uma revisitação do currículo pensado inicialmente para aquela turma, para aquele grupamento. Né? E que, com certeza, isso vai fazer também com que esse currículo ele faça conexões, né, com esse contexto de vida que esse aluno tem. Né? Alguns alunos, por exemplo, que estão na EJA, que são sujeitos com deficiência, eles, infelizmente, né, por uma série de questões que vão acontecendo ao longo da sua vida, eles acabam perdendo um pouco essa noção de autonomia, porque é muito comum encontrarmos responsáveis que acabam querendo cuidar, digamos assim, um pouco mais desse sujeito. Né? Tem medo de que ele saia sozinho à rua, de que ele faça grandes deslocamentos, né, que sejam mais distantes da sua residência. E como é que a gente, então, inclui, né, dentro das vivências escolares, possibilidades de situações de aprendizagem nesse currículo, para que ele possa vencer um pouco desses obstáculos que a família apresenta, né? E indicar para essa família que vencer esses obstáculos não é só por uma questão de autonomia fora da escola, mas é criar também autonomia dentro da escola, porque em algum momento o professor, né, ele até precisa, ele quer e precisa observar como é que esse aluno se organiza dentro do ambiente escolar, dentro das tarefas que esse professor, né, está ali debruçando, dando para ele. Até para ele também poder perceber, né, no caso o professor,
o que esse aluno faz com autonomia, né? Faz, ou seja, se há necessidade de uma rede de apoio, e o que ele ainda precisa da rede de apoio atuando. Entendendo que rede de apoio, em alguns momentos, não é só o capital humano, nós não estamos falando só de um professor, ou, né, ou esse profissional que a gente colocou no senso comum como mediador, já que mediadores de aprendizagem são todos, né? Professores, inspetores, gestores, mas entendendo que rede de apoio também pode ser um material adaptado, pode ser alguma outra forma de flexibilização, né, que esse aluno possa receber na hora que ele está lá passando pelas situações de aprendizagem dentro da escola, tá? Então, a gente pensa que, né, particularmente, todas as situações que esse aluno vivencia fora da escola precisam estar também dentro da escola num caráter de funcionalidade, para que esse aluno, inclusive, possa perceber o ganho que esse conhecimento traz para melhorar o seu dia a dia, né? Para tornar o seu dia a dia mais fácil, né? No sentido de dar conta desses desafios, e que, então, esse currículo ele possa ser uma ponte para esse processo de aprendizagem mais amplo desse aluno. Tá bom? Pode passar para mim, por favor, Felipe? Enquanto o Felipe passa a tela, eu gostaria de aproveitar para dizer a vocês o seguinte, né? A gente está aqui numa proposta de algumas reflexões e de um bate-papo, de um diálogo. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para trocar experiências e vivências de vocês também no cotidiano, tá bom? Bom, eu estou aqui nessa tela, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência, tá? Que eu tive, então, com um rapaz, né, que em algum momento do seu processo de escolarização, de fato, ele sempre teve muita dificuldade, tá, de se apropriar da leitura e da escrita e das operações matemáticas. Então, isso fez com que, em diferentes momentos, ele necessitasse de mais tempo para se apropriar de alguns outros conceitos, ou mesmo para sistematizar o seu conhecimento. Só que, ao longo, né, da sua trajetória escolar, ele foi apresentando, primeiro, um interesse muito grande pelo registro. Ele sempre gostou bastante de registrar os acontecimentos, né, do seu entorno, dentro da escola, fora da escola. Inicialmente, ele pedia ajuda para fazer esse registro de forma escrita, né, através da produção de textos, mas depois ele mostrou também muito interesse pelo desenho. E, por fim, nós apresentamos, então, para ele a possibilidade de trabalhar com fotografias, tá? Em parceria com a família, então, providenciou uma câmera fotográfica, e nós, então, fomos usando a câmera fotográfica como um centro de interesse, não só para ele, mas durante muito tempo, né, em conjunto com as turmas na qual ele estava, então, matriculado. Então, a fotografia, durante algum tempo, ela se tornou uma espécie de projeto, tá, interdisciplinar para os professores que, então, eram responsáveis pela turma desse rapaz. Então, a fotografia ela foi utilizada para fazer o acompanhamento, né, de germinações, a fotografia foi utilizada durante visitas escolares, né? A fotografia foi utilizada também para acompanhar a evolução de algumas atividades que foram desenvolvidas dentro da sala de aula, dentro da escola como um todo, atividades literárias, atividades de educação física, enfim, né? Ela fluiu bastante nesse sentido, e em muitos momentos, né, esse rapaz que aparece aí na foto, na tela para vocês, ele era o rapaz que providenciava as fotografias, que providenciava o registro.
Não que outros alunos não participassem desse momento, participavam também, mas ele acabou se tornando uma referência muito grande. E aí, dentro do currículo dele, a gente, então, apontou em várias situações e várias estratégias, né, o registro fotográfico como uma forma de acompanhamento do próprio processo de aprendizagem dele. Então, ele também era fotografado, né, nas atividades para poder mostrar essa evolução dele mesmo. A fotografia também era um registro das próprias atividades dele, tá? E foi entrando, então, como um entrelaçamento, um alinhamento com os demais conteúdos disciplinares, né, que ele tinha, então, dentro do currículo que ele estava matriculado. E, dessa forma, então, a gente foi aprimorando cada vez mais a sua competência em relação ao registro. Quando ele, conforme eu falei, ele foi apresentando também alguma lentidão nesse seu processo de escolarização ao longo do ensino fundamental. Teve um período que ele teve vontade de desistir, sim, né? Porque por mais que a gente trouxesse ali, né, muitas estratégias e muitos recursos, em alguns momentos, algumas turmas iam avançando e ele precisava de um tempo maior, tá? Para poder gerenciar justamente essas habilidades dele, principalmente as habilidades acadêmicas. Mas, conforme ele foi, de fato, despertando essa competência pela fotografia, surgiu a possibilidade, então, dele fazer um curso complementar, tá, ao período de escolarização dele, um curso de fotografia, onde eu tive a oportunidade, né, de ter uma participação, inclusive, na adequação do programa do curso de fotografia, no qual ele estava envolvido, e assim, por meio de algumas adequações, algumas adaptações, ele então também conseguiu concluir a sua certificação nesse curso de fotografia. Então, ele hoje é um fotógrafo profissional, tá? E tem feito muitas atividades, aí está gerenciando a sua vida, né? Inclusive, ele fez aniversário na semana passada, ele hoje está com 27 anos, ele ainda necessita de alguns apoios para algumas situações, né? Mas ele já tem hoje um gerenciamento de vida adulta no sentido de dizer até onde ele faz com autonomia, né? Se apropriou do processo, o que ele precisa de ajuda, né? O que ele precisa de apoio, e ele consegue, assim, ir, então, organizando e gerenciando a sua vida, tá? Então, eu gostaria assim, de dialogar com vocês, né, por meio dessa experiência, do que nós poderíamos chamar, então, né, do que nós entendemos, por exemplo, sobre projetos de vida para as pessoas, né? Os sujeitos da educação dos jovens e adultos, de uma maneira geral, mas chamando atenção aqui, né, particularmente, para as pessoas com deficiência que estão, então, né, dentro desse projeto, né, dentro dessa educação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que eu acho que tem algumas perguntas. Espera aí que eu estou rolando aqui para ver o que nós temos de perguntas e comentários aqui para complementar. Mas se alguém quiser aproveitar esse momento também e contribuir aqui com a nossa conversa, será muito bem-vindo. Professora, a gente teve uma pergunta que eu selecionei aqui. Ah, tá bom, Felipe. Então me ajuda aí. Foi do Lício Maia. Ele perguntou, agora há pouco, professores PCDs também são importantes neste processo? O que o ensino oferece aos PCDs professores?
a pergunta Oi, dele. desculpa, qual o nome da pessoa, Felipe? Lício Maia. Eu vou copiar a pergunta dele aqui no chat. Não, tudo bem. Oi, Lício, boa noite, tudo bem? Então, Lício, Oi, boa essa noite. situação... Tudo bem? Tudo bem. Então, Lício, no primeiro momento, eu poderia dizer para você que todas as colocações que nós fazemos em relação ao aluno com deficiência, que envolvem a questão de acessibilidade, elas também deveriam envolver os professores, tá? Do ponto de vista da política pública, existe uma discussão hoje, né, muito grande, a respeito de tornar acessível também o espaço de trabalho, não só para esse professor, mas para qualquer pessoa com deficiência, né, que esteja aí incluída em atividades laborais. Eu acho que o que nós precisamos ainda vencer é o entendimento do que é acessibilidade. O que é que eu percebo de uma maneira geral? Que quando nós falamos sobre a pauta da acessibilidade, nós ainda trabalhamos com questões muito homogêneas, né? O primeiro movimento de falar de acessibilidade é pensar que estamos falando da questão arquitetônica, rampas, largura de portas, né? Pensando muito no cadeirante, principalmente, ou na pessoa com mobilidade reduzida. Posso dar uma palavrinha depois? Claro. Se nós estamos falando da pessoa surda, em muitos momentos a gente fala só da Libras, né? Mas, por exemplo, eu que convivo com algumas pessoas surdas, né, e tenho ali uma interface com a comunidade surda, muitos dialogam hoje sobre outras formas de comunicação, né? Inclusive, não são todas as pessoas surdas que fazem uso de Libras, né? No caso das pessoas com deficiência visual, né, das pessoas cegas, a geração atual, essa geração de 15, 29 anos, inclusive, a maioria não sabe braille, tá? Eles, inclusive, mas é por opção, porque hoje, como os recursos tecnológicos, né, estão muito mais próximos, né, são de muito mais fácil acesso, eles preferem usar a tecnologia do que fazer uso do braille, por exemplo. Então, aquele primeiro ponto que eu coloquei logo no nosso início da conversa, de personalização do ensino, ele também cabe, né, para a inclusão no mercado de trabalho. É entender que as pessoas são diferentes e que a gente precisa se comunicar com essa pessoa para saber como, de fato, ela necessita, né, que o espaço seja acessível para ela. Entendendo espaço, não só espaço físico, né, mas todos os ambientes de uma maneira geral. Pelo menos essa é a minha percepção disso. Mas você fique à vontade para complementar. Tá. Então, eu ia dar só uma palavrinha rápida. Eu tenho surdez de nascença, 35 decibéis, de perda bilateral, neurosensorial, ou seja, ela é neural e condutiva. Graças a Deus, né, tenho mais de 40 anos, então eu já trabalho com uma musicalidade em capoeira, várias outras coisas. Nem parece que eu sou surdo, mas está lá no laudo, lá, assim, quando estou de costa, passando a minha aula no quadro, os alunos falam alguma coisa, não dá para acompanhar muito bem. E na pandemia foi muito difícil, porque todo mundo estava usando máscara, então, às vezes aconteceu de eu aplicar prova e está todo mundo de máscara, né? Não preciso falar com a escola, se foi estado, se foi castigo, enfim. Apliquei prova, vários alunos tiraram nota 10 em matemática, provavelmente colaram, eu não tinha como saber quem estava passando cola ou colando. Então, nesse sentido, a acessibilidade também falta um pouquinho, acho que, de resiliência por parte de diretores, de escola, pessoas perceber que quando alguém disser, poxa, só perceber tem tal limitação, você pode colaborar, pode escolher um outro professor, já que tem 2 ou 3 lá na sala de professores que não são PCDs, eu não tenho essa mesma limitação que eu, no período da pandemia, todo mundo usando máscara, eu faço leitura labial, eu não sei Libras. Apesar de eu crescer na LBV, aprendi muita coisa,
entendo, vejo um conversando com o outro, mas não consigo me comunicar porque eu não aprendi. Tenho facilidade, tenho interesse, mas ainda não investi nisso. Então, outras coisas que eu também comento com os alunos, é o caso do Braille, que você falou. Eu perguntei até meus alunos na sala do EJA à noite, lá na live, eu perguntei assim, vocês acham que o cego ele não sabe ler nem escrever? Aí a maioria, professor, você não vê como é que ele vai ler e escrever. Pois é, ele lê em braille e ele escreve em braille, dependendo do grau da cegueira, porque se ele também tiver um problema tátil, aí ele já vai escrever na palma da mão, já é uma outra coisa. Então, fiz 2 pós nessa área sobre PCD. Agora eu consegui um estado, ser habilitado como PAP, né, professor articulador pedagógico, aqui no Madre Teresa, pertinho, que eu cheguei a Lemos. Então, assim, aos pouquinhos, eu estou investindo em mim também. Mas eu nunca adquiri meus direitos como PCD, nem para comprar carro, nem para comprar casa, nada. Tudo na garra, entendeu? Hoje, para vocês terem ideia, eu estou complementando minha renda fazendo entrega de iFood. Porque eu saí há pouco tempo de Parada Evangélica, eu fui fazer uma tripla lá e não consegui falar com o próprio André, lá da CNE, para poder resolver para mim uma outra hora extra para que eu pudesse complementar minha renda. Então, assim, quando são nossos alunos, se ele sair de uma escola, ele consegue para outra. Mas os professores PCDs, que depende, de repente, de manter a renda. Lógico, a dificuldade de dinheiro é para todo mundo, mas, assim, já que eu tenho uma comorbidade, uma dificuldade, por que não vocês não também não passam a ter aquele psicopedagogo, alguém para poder, poxa, vamos lá, vamos dar mais atenção aos professores PCDs também? Eu acho que falta isso, mas não é só no Caxias, não. Acho que é na esfera pública em geral. Acho que todos os professores, né? Isso é a minha opinião, minha indignação, mas porque a gente sempre se dispõe demais, se doa demais para a escola, para os alunos, e esquece, às vezes, de olhar para o colega do lado, que é PCD e é professor. É isso. Aí eu só queria colocar isso aí para fortalecer. E desculpa isso, acabei me empolgando. Obrigado, tá? Que isso, Lício, de forma nenhuma, não precisa pedir desculpas, eu agradeço a sua contribuição. Acho que o que você traz, ele exemplifica muito daquilo que eu venho colocando aqui para vocês. Né? O primeiro ponto é o aprender a aprender, quer dizer, você foi, ao longo da sua trajetória de vida, tendo experiências que permitissem a você olhar para você mesmo, né? E conseguir desenvolver estratégias para que você pudesse, então, né, ir driblando esses desafios da comunicação e da aprendizagem do dia a dia. Então, se você hoje pode chegar aqui e dizer quais são as suas necessidades de apoio, é porque você também foi trabalhando isso em você mesmo, né? Mas não são todas as pessoas que conseguem fazer isso sozinhas. E esse é um dos pontos que eu quero chamar a atenção, né? O quanto que a escola ela pode contribuir para esse processo sem ter sua função de promoção da aprendizagem do sujeito, porque as habilidades e as competências que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, elas também podem ser desenvolvidas nas situações escolares que nós vivenciamos, né? Porque muitas das vezes são essas situações que vão fortalecer esse processo e que vão alimentar a própria aprendizagem em si, tá? Então, eu poderia dar para vocês como exemplo a própria situação também que eu vivenciei ao longo, né, da minha trajetória dentro da minha casa, né? Eu tenho 2 filhos, um filho de 20, uma filha de 16, né? E em algum momento do processo de alfabetização do meu filho mais velho, eu percebi que havia uma dificuldade de atenção ali. Ele não chega a ter o TDAH, mas ele tem um déficit de atenção. Ou talvez ele não tenha chegado, né, a desenvolver o TDAH, porque, primeiro, que durante o processo de alfabetização, como eu falei para vocês, ele teve uma professora muito bacana. Por que eu digo muito bacana? Porque ele teve uma professora que percebeu as suas necessidades particulares, específicas
de aprendizagem ali da alfabetização, e nós fizemos uma parceria escola-família muito significativa. Então, havia uma série de sinalizações de atividades, por exemplo, que ele não tinha condições de desenvolver sozinho, né? E que mesmo com o apoio dela na escola, ele precisava de uma complementação na residência. E assim, né, nós desenvolvemos essa parceria. Então, ao longo, né, da identificação desse déficit, tá? Eu fui traçando estratégias com meu filho ao longo do tempo para ele poder priorizar, né, as informações. Uma das coisas, por exemplo, que o déficit de atenção fazia com ele é que ele não soubesse lidar com a quantidade de informações que ele recebia no seu cotidiano. Então, conforme as informações vinham, ele não sabia elencar o que era prioritário, e aí ele ficava ansioso, ele ficava tenso. Conclusão, ele criava um obstáculo e não conseguia nem iniciar as suas atividades. Então, a gente foi fazendo todo um trabalho para ele poder, então, entender o que era prioritário, trabalhar por um escalonamento, né? Trabalhar com um escalonamento de situações e aí, então, conseguir entender o que era, o que ele precisava fazer primeiro, o que ele precisava fazer depois. E muitas das vezes eu usava com ele papéis colados na parede do quarto, na parede de casa, para que ele pudesse se regular e se organizar. Hoje, aos 20 anos de idade, ele já consegue dar conta disso sozinho, né? Ele deixou de ter o déficit? Não. Mas ele já sabe hoje o que ele necessita, tá, fazer de estratégia para que ele possa se organizar e dar conta das coisas dele. Não só das situações escolares, né? Agora ele já está na universidade, como também na sua rotina de vida, né? E isso fez muita diferença, tanto para a vida dele, né, fora da escola, como para a vida dele dentro da escola. Quando ele tinha que fazer uma tarefa que o professor ia desenvolver, quando ele tinha que fazer um trabalho em grupo, ou mesmo em semana de provas, o que ele precisava estudar, né? Então, esse é um processo, né, que vem junto com o processo de aprendizagem da escola. E o último ponto que eu queria destacar, né, ainda um pouco em cima do que o Lício trouxe para a gente, Lício, né? Do que o Lício trouxe para a gente, é que ainda, infelizmente, a gente ainda não tem uma cultura de ter a pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. Esse também é algo que a gente precisa desenvolver. Por mais que tenhamos a lei de cotas, por mais que tenhamos dentro, né, dos processos seletivos, dos concursos, enfim, toda uma legislação que garanta esse acesso, a gente ainda tem que vencer alguns obstáculos. Aí eu volto a chamar a atenção, né, para a questão da acessibilidade, mas não só a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade comunicacional, a acessibilidade de posturas, de atitudes, para que a gente, né, consiga, de fato, incluir esse sujeito. Não só o professor, mas toda pessoa com deficiência, né, que hoje está no mercado de trabalho. Eu compartilhei com vocês, ainda está na tela de vocês, né, a situação do José, que é esse rapaz com síndrome de Down, que vocês veem aí nas fotos, que falei para vocês, né, do sucesso, né, da vitória que ele teve dentro do ambiente escolar e com a relação com a fotografia, mas, em alguns momentos, em algumas situações, ele ainda tem dificuldade de ser inserido, porque ainda existe uma tendência de pedir a ele a certificação formal de escolaridade e, a partir dela, aquelas habilidades que a gente, de alguma forma, espera que todo mundo tenha, que todo mundo desenvolva. E aí eu até aproveito para reproduzir uma fala que não é minha, é uma fala do José Pacheco, que eu ouvi sexta-feira nesse evento que eu estava, em que ele disse a seguinte frase:
Nem todo mundo aprende tudo, né? Nem todo mundo aprende tudo, nenhum de nós aprende tudo, né? E eu até me dei como exemplo alguns minutos atrás, quando eu falei da minha relação com as questões, né, espaciais. Porém, a gente precisa oportunizar para aquele aluno o que é essencial, né? O que não pode, digamos assim, deixar de faltar para o seu processo de desenvolvimento, né, de uma maneira geral, e para que ele tenha uma vida autônoma, e para que ele, enfim, para que ele possa viver, né, estar incluso em sociedade. Enfim, Felipe, pode seguir mais um pouquinho, por favor? Mais uma tela. Bom, então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de um termo que eu acho que ele é bem interessante dentro da educação de jovens e adultos, porque, mais uma vez, nós estamos falando de sujeitos, né, que já têm aí uma trajetória, que já, né, percorreram aí um pouco dessa caminhada, né, e que estão, né, apostando na educação de jovens e adultos uma série de questões para que eles possam seguir em frente, né? Ter a certificação, ter acesso àquele saber que não foi possível em momentos anteriores, né? De vez em quando eu leio algumas reportagens, né, algumas entrevistas que falam de pessoas aos 60, né, aos 70, 80 anos ainda, né, buscando esse acesso ao conhecimento, mas fazendo esse recorte para a pessoa com deficiência, que muitas das vezes espera que essa certificação seja o diferencial para a sua vida. Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de um conceito chamado de educação interventiva, né? Que é essa educação que promove uma intervenção, tá, no desenvolvimento desse sujeito, né? Que essa educação interventiva, ela nada mais é do que uma ação pedagógica que realmente possa construir ambientes favoráveis, tá, para o saber desse sujeito e para a funcionalidade desse saber. Então, é importante que a gente assim pense, tá, mas o que é essa educação interventiva? O que ela é tão diferente daquilo que a gente já faz, né? Então, de que forma o currículo que é proposto para esse aluno, ele vai dialogar com esses espaços de saber, né, que estão na escola, e com aquilo que vem da vida desse sujeito e do trabalho, porque em algumas situações, né, o aluno da EJA, ele já trabalha, ele já está no mercado de trabalho. Então, né, como é que a gente consegue trazer essa vivência para uma situação de escola? Então, às vezes eu escuto, né, falar das aulas passeio, ou de algumas atividades extraescolares, mas o que a gente o que é fundamental dentro dessas atividades? Eu não estou aqui desmerecendo, por exemplo, a aula passeio, mas ao final dessa aula passeio, né, o que é que a gente trouxe de conteúdo para o cotidiano dos nossos alunos da EJA, né? O que faz a diferença? Ou, na hora de fazer um planejamento para essa aula passeio, os alunos participaram desse planejamento? O que essa aula passeio, o que esse espaço que foi decidido, ele contribui para a mecânica, para a dinâmica de aprendizagem desses alunos, desses grupos. Então, a educação interventiva, ela vem como uma premissa de que cada aula precisa trazer modificações reais para esses alunos, para que eles possam, inclusive, compreender o quanto é importante ter aquele conhecimento para, então, né, a complementação das suas atividades de vida de uma maneira geral, tá? Você pode passar mais uma tela, Felipe, por favor? E aí, aqui, eu trago para vocês um exemplo, tá? É um exemplo do PEI, do Plano Educacional Individualizado, né? É um instrumento que ele ainda é envolto de muitas questões polêmicas, nós sabemos disso, né?
o plano educacional individualizado, ele é citado com essa nomenclatura na Lei Brasileira de Inclusão, mas se nós formos nos deparar sobre as questões voltadas para o planejamento educacional, na verdade, nós já falamos de planejamento uma vida inteira, né? Qual professor, né? Qual profissional da área da educação que não fala de planejamento, não estuda planejamento, nem em algum momento não para fazer seu planejamento, tá? Mas o que o PEI traz é justamente essa possibilidade de nós podermos parar e olhar para aquele aluno que tem uma necessidade específica. Então, o primeiro ponto importante, né, que eu gostaria de destacar do PEI é que vocês vão encontrar diferentes modelagens, né, tanto na rede pública quanto na rede privada, que a legislação federal ela fala da necessidade do PEI, ela dá algumas orientações sobre o que deve conter o PEI, tá? E são três principais orientações. A primeira delas é que o PEI deve conter a caracterização desse aluno, e aí, quando a gente fala de caracterização do aluno, a gente não está falando só da deficiência, mas a sua leitura de mundo, a sua comunicação, a maneira como ele se relaciona com as demais pessoas, seu nível de autonomia, suas situações de regulação, tá bom? O segundo aspecto importante do PEI é que ele precisa apontar as necessidades pedagógicas específicas desse aluno, quer dizer, em relação ao grupamento que ele está matriculado e a sua faixa etária, o que ainda é preciso ele desenvolver, o que ainda é preciso, né, aprender. E, por último, né, o terceiro ponto, são as estratégias pedagógicas dimensionadas, então, para vencer essas lacunas que as necessidades específicas, né, apresentam, tá bom? E aí os modelos, vocês vão encontrar, sim, os mais variados. Com certeza, né, eu vi um comentário que foi feito ali, que Caxias tem o seu modelo, eu não tenho a menor dúvida disso, sei que tem, né? Mas só para dizer que, como existe, então, uma autonomia para que cada rede, para que cada escola tenha o seu modelo, nós vamos encontrar, tá? Diferentes modelos, porque é isso mesmo, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aí um exemplo de um modelo que uma rede adota, tá bom? Pode passar, por favor, Felipe. Só não sei como é que está meu tempo, Miriam. Qualquer coisa você fala, tá? Mais Bom. 5 minutos, professora. Ah, é isso mesmo? Então, e aqui eu trago para vocês, né, mais um exemplo, tá? De trabalhar essa proposta de uma educação interventiva, né, olhando para as necessidades que esse aluno tem, ok? E pensando nessa mediação de aprendizagem no desenvolver de competências. Então, como vocês podem ver ali em algumas das imagens, tá? A Elissandra, que é essa mocinha que está aí comigo, ela teve a oportunidade na escola de desenvolver diferentes atividades, tá bom? Para que ela, então, pudesse desenvolver as suas habilidades e competências, tá? Atreladas ali ao currículo escolar, então, né, tem língua portuguesa, tem matemática, tem história, tem geografia, quer dizer, quais as habilidades dentro de cada área curricular, né, que poderiam ser desenvolvidas por meio de estratégias diferenciadas, tá? Houve um momento de uma sistematização, digamos assim, ligadas mais a um registro chamado tradicional? Sim, mas também tivemos momentos de sistematização do seu conhecimento de uma forma mais flexível, justamente para que ela pudesse ali modelando o seu próprio processo de aprendizagem, tá? Elissandra hoje também está inserida no mercado de trabalho. De uma certa forma, essas fotos que eu estou mostrando para vocês, até do mercado de trabalho, estão um pouco desatualizadas, porque
A Elissandra, ela fez o seguinte comentário, tá? Há uns 2 ou 3 meses atrás, mais ou menos. Ela virou para mim e falou assim, Lu, eu gosto do trabalho que eu estou fazendo, mas eu quero ganhar mais. O meu salário está pouco. Eu quero ganhar mais porque eu quero namorar e eu quero casar. E aí eu virei para ela e falei assim, então tá bom. Então nós vamos fazer um novo currículo para você, né? E você, então, vai passar por outro processo seletivo. Está disposta? Ela falou, eu quero. E aí, quando foi há 10 dias atrás, ela passou por um processo seletivo, fez uma entrevista, e ela, então, agora vai passar a trabalhar numa loja, tá, de roupas femininas num grande shopping na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro. Ela venceu todos os desafios do que a gente chamaria de uma escolarização formal? Bom, essa pergunta, de uma certa forma, ela chega a ser subjetiva. A Elissandra lê, a Elissandra escreve, a Elissandra reconhece as 4 operações matemáticas e faz com autonomia. Números muito grandes? Não. A leitura dela ainda é uma leitura cadenciada, ou seja, ela ainda leva algum tempo para fazer essa leitura, mas ela entende tudo aquilo que ela lê. Mas tem que ter paciência para esperar ela terminar de ler tudo aquilo que ela quer. Tá? E ela hoje está com 25, isso mesmo. Ela hoje está com 25 anos. Tá bom? Pode passar, Felipe, por favor. Bom, meus queridos, agradecida por essa oportunidade de contar um pouquinho das vivências para vocês, tá? Eu vi rapidamente uma das perguntas que fizeram ali. Esses 2 alunos que eu trouxe de exemplo para vocês são alunos que frequentaram a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, tá? Finalizando o fundamental. Nenhum dos 2, tá, fez o ensino médio. Mas estão vivendo, estão gerenciando sua vida, estão incluídos dentro das suas possibilidades. E estou aberta para perguntas. Tá? Obrigada.